Olá, pessoal, eu sou Juliana Pereda e antes de começar mais um podcast, aquela pausadinha clássica para encaminhar para os seus amigos e familiares, porque está começando mais um Reunião de Pais. Muito bom! Hoje a nossa conversa é com a Bruna Silveira, que é terapeuta ocupacional, com mais de 10 anos de experiência no desenvolvimento infantil e fundadora de sua clínica. A Bruna é pós-graduada em neurologia pelo Instituto Israelita Albert Einstein, vive há 8 anos aqui em Mogi das Cruzes, é casada e é cristã católica. Ela também é uma defensora do brincar e da importância de estimular a independência na infância. Além de atuar em sua clínica, a Bruna também compartilha conhecimento por meio de cursos e conteúdos sobre terapia ocupacional em seu Instagram. Bem-vinda, Bruna! Olá, Juliana, tudo bem? Muito prazer. Bem. Espero contribuir aí, né, com os pais, os ouvintes aí do nosso podcast. E é um prazer estar aqui. Que bom que você aceitou o convite de estar aqui com a gente, partilhar um pouco sobre a sua experiência, né? Porque quando a gente fala assim, terapia ocupacional, as pessoas acho que se confundem um pouco, né? Eu mesma tenho assim, quando as pessoas falam terapeuta ocupacional, eu me confundo um pouco com a figura do fisioterapeuta, enfim. Sim, né? Isso é bem comum. É muito comum, né? Muitas pessoas, na verdade, né, me conhecem, eu falo, eu sou terapeuta ocupacional, e elas ficam... Tá, mas na cabeça, né? O que é isso? Exato. Então, assim, eu acho que seria legal a gente começar com essa pergunta, né? O que faz um terapeuta ocupacional e quais caminhos na sua vida te levaram a essa profissão? Acho legal saber. Sim. Bom, o terapeuta ocupacional, ele sempre vai partir do princípio das atividades do nosso dia a dia. Né, das ocupações humanas, ou seja, os papéis que a gente desempenha aí dentro da sociedade, dentro da nossa casa, né, de acordo com todas as atividades do dia a dia. Ou seja, né? Tudo, exatamente. Tá. Então, o terapeuta ocupacional, ele vai atuar o quê? Onde existe uma dificuldade nas atividades do dia a dia. Ou seja, uma pessoa que tenha dificuldade para conseguir se alimentar sozinha, uma pessoa que tenha dificuldade para conseguir se vestir, enfim, fazer as atividades aí do dia a dia dela, pode ser no trabalho, pode ser na escola, em todos os meios que ela vive. Né? Então, existe uma dificuldade, a gente, enquanto terapeuta ocupacional, aplica uma intervenção para que ela seja o quê? Independente dentro do cotidiano dela. Tá. Então, assim, eu penso, talvez uma coisa que vem à mente são, por exemplo, pessoas idosas que acabam, ao longo da vida, tendo essas funções, né, essas funções operacionais restritas. Então, o terapeuta ocupacional pode atuar com pessoas idosas? Sim, na verdade, em todas as fases da vida. Tá. Né? Então, se a gente pensa lá na criança, no bebezinho em desenvolvimento, ele... Por muitas vezes, né, esse bebezinho, a família acaba procurando pelo terapeuta ocupacional por conta de alguma dificuldade que ele tenha no desenvolvimento dele. Tá. Então, a gente aplica uma intervenção. Qual que seria a primeira intervenção? O que a criança faz, o bebê faz? Ela brinca. Né? Se ela não consegue desempenhar esse brincar, o terapeuta ocupacional vai aplicar uma intervenção em cima disso. Tá. E a gente vai pensando isso ao longo da vida dele, né? Essa criança, ela vai para a escola, essa criança, ela aprende a ser independente nas atividades dela, né? O adulto, a mesma coisa. Se existe uma ruptura em algum momento, existe um acidente, enfim, né? Uma cirurgia que acabou limitando algum movimento. Sim, exatamente. Mas que isso vai ter que impactar diretamente dentro das ocupações dele. Tá. Né? Então, assim, ele não consegue desenvolver alguma atividade. Então, a gente aplica as intervenções. A mesma coisa o idoso. Por isso que eu falo que é ao longo da vida. É ao longo da vida. Né? Agora, pensando aqui, o pai e a mãe...
eles são os primeiros terapeutas ocupacionais de um bebê, né? De uma criança, assim, no incentivar a executar essas ações, assim, do dia a dia. Sim, na verdade, os pais, eles têm, assim, um papel primordial no desenvolvimento, né, da criança ali, do bebê. Porque se esse pai deixa a criança quietinha ali, né, não oferece nenhum tipo de estímulo, claro, a criança, ela vai desenvolver, mas como que vai ser esse desenvolvimento comparado com uma criança que tenha estímulos, estímulos benéficos? Tá. Né? Existe bastante diferença. Sim, sim. Agora, qual é a diferença, então, entre o terapeuta ocupacional e o fisioterapeuta? Tá. O fisioterapeuta, ele acaba atuando o quê? Onde existe dificuldades motoras, né? Então, ele vai atuar bastante em questões posturais, trazendo função também, né, para essa pessoa. Então, a gente imagina o quê? O paciente, ele passou por uma cirurgia, ou ele tem dificuldades mesmo na locomoção, tem dificuldade na postura. O fisioterapeuta, ele vai atuar em cima dessas dificuldades. O terapeuta ocupacional, como eu já te falei anteriormente, eu vou atuar onde existe uma dificuldade nas atividades do dia a dia dele. Tá. Né? Então, eu preciso trazer o quê? Independência dentro dessas atividades do cotidiano dele. Então, na verdade, acaba sendo que um trabalho meio que complementar. Eu não digo complementar, mas eu falo que TOs, né, os terapeutas ocupacionais e os físios, a gente tem um papel, assim, muito bacana, né, trabalhando junto. Eu acho que é uma soma muito grande para levar um benefício para esse paciente. Legal. E como é que você virou terapeuta ocupacional? Olha... Que caminho foi esse? Porque, assim, né, acaba assim, não é uma carreira que a gente ouve falar com muita frequência, né? Assim, eu digo o senso comum, sim, né? Fisioterapeuta, eu acho que é mais frequente do que a gente ouvir, né? Do que TO. Sim. Como é que você chegou em terapia ocupacional? Olha, meu caminho, na verdade, eu entrei, né, na universidade em 2010. Tá. E em 2009 eu falei, eu preciso decidir o que eu vou fazer, porque eu estava no 3º ano do ensino médio. E aí eu falei, eu quero fazer alguma coisa voltada para a saúde, eu quero ajudar alguém, né? Pensei em serviço social, pensei em psicologia, eu falei, não, mas eu acho que isso daqui ainda não é minha cara. E na época existia alguns almanaques de profissões, que era o guia de profissões. E aí comprei um... Você fala na época como se fosse tanto tempo atrás, assim. Mas hoje não usa mais isso. Tá. Né? As pessoas nem vão em bancas e tudo mais. Não, sim. Banca acho que é mais pra comprar álbum de figurinha, né? Mas se a gente for parar pra pensar, já tem 15 anos. Sim. Né? Então tem um tempinho. Sim. Mas enfim, comprei lá meu almanaque, fui folheando. Né? O que eu achava interessante, eu via lá e ia ticando com uma caneta. E eu falei, terapia ocupacional, o que é isso? Né, me interessei, deixei lá ticadinho e aí fui pesquisar um pouco mais a fundo. Né, foi onde eu até conheci a faculdade que eu me formei, entrei em contato com eles foram super abertos, fui lá, conversei com uma pessoa que fazia terapia ocupacional, falei, é isso que eu vou fazer. Mas assim, entrei também nessa sem entender totalmente o que era. Sim, mas olha como é importante essa busca aí, conversar com um profissional antes de tomar a decisão, né? Fica a dica aí para os jovens que estão nessa fase aí de vestibular, né? 2º, 3º ano do ensino médio. Porque às vezes você não sabe muito bem para onde que você quer ir, às vezes vale a pena o quê? Vou conversar com alguém que já tá na área, né? Para entender melhor, porque a internet, ela vai te trazer informações, mas não é informação de, olha, é assim. Sim. Né? Mas legal. Esse foi meu caminho. E aí você fez a faculdade. Eu vi que você também se especializou em mão. Isso. Né? E aí, qual é a importância da mão e das funções da mão para a realização aí? Bom, eu acho que é muito grande. Só o fato da gente ter, né, o polegar, eu fico pensando assim, nossa, gente, o polegar, ele é muito importante, né, na mão. O polegar, ele é como se fosse, assim, 50% das funções da nossa mão vem pelo polegar. Que coisa maluca, né? Porque é onde a gente vai conseguir fazer o quê? As preensões, eu vou conseguir pegar, vou conseguir segurar um lápis, vou conseguir abotoar minha roupa, né, e aí, assim... Eu também, né, tenho uma especialização em terapia da mão,
que é uma especialização mesmo dentro da terapia ocupacional. Uhum. A gente trabalha muito mais assim com casos ortopédicos, né? O paciente, ele veio, ele fraturou a mão, ele passou por uma cirurgia, ou tem alguma síndrome, por exemplo, síndrome do túnel do carpo, que é bastante presente em mulheres. Ah, é? E o que é essa síndrome que aparece nas mulheres? A síndrome do túnel do carpo vou falar assim, de uma maneira mais simples. Isso. O que acontece? A gente tem um canal, né, aqui no nosso punho, e esse canal, ele fica inflamado. Então, eu falo as mulheres porque é muito mais presente em mulheres, né? É onde as mulheres, elas vão sentir o quê? Bastante desconforto, dor mesmo, para conseguir segurar as coisas. Mais no punho ou mais pra cima da mão? Na região do punho, né? Esse canalzinho, ele passa bem aqui mesmo, no comecinho da mão, mas é no punho onde sente bastante dor. Então, para conseguir segurar as coisas é difícil, por muitas vezes os objetos podem até cair da mão, né? Então, enfim, dentro da terapia da mão, a gente também aplica intervenções para que essas dores, né, todos esses desconfortos aí, que acabam trazendo até mesmo uma incapacidade, né, que eu sempre falo, a dor, ela é incapacitante. Sim. Quando a gente tá com dor, a gente não consegue desenvolver muitas coisas, principalmente na mão. Sim. E na mão, imagina, como é que você faz, né, as coisas? Exato. E aí a gente aplica também as intervenções necessárias aí para poder diminuir essas dores, enfim, trazer mais funcionalidade para a vida dessas pessoas, né? E aí eu também busquei essa outra especialização para que pudesse complementar o meu trabalho, né? Eu sempre trabalhei com crianças, né, desde a minha formação, e pacientes neurológicos. Né? Que é o que a gente chama de crianças típicas e atípicas, ou não necessariamente? Também, né? As crianças atípicas, a gente tem que pensar que é o quê? Tudo que está fora do desenvolvimento típico, né? Então, as crianças que têm aí eu falo, não sei se é um nome, eu também não gosto, na verdade, de falar crianças atípicas. De rotular, né? Exatamente, porque são crianças. Sim. Né? Então, assim, são crianças que têm um desenvolvimento que não tá tão adequado. Sim, baseado ali, de repente, no que é esperado para aquela... Isso, para aquela faixa etária, Sim. Exatamente. Mas, então, as crianças que elas têm aí alguma deficiência, né? Elas são consideradas aí no grupo das crianças que são atípicas por conta desse desenvolvimento que não tá de acordo com a curva mesmo, que já é bastante estudada e tudo mais. Os marcos, né? Aqueles marcos, os marcos do desenvolvimento. Isso sim. mesmo. E aí decidi buscar pela terapia da mão para poder me oferecer mais suporte mesmo, né? Porque eu falo, a criança, ela não tá conseguindo desenvolver, né? Às vezes alguma função mesmo da mãozinha. Mas o que eu faço? Né? E aí a gente começa a ter mais informações, né, do funcionamento mesmo. E aí, acabamos levando também para essa área ortopédica, como eu tô te falando. Sim. Né? E aí, abrange também todo mundo, porque tem pacientes que, caiu, fraturou a mão, passou por alguma cirurgia, né? E mesmo os pequenos. Sim, né? eu acho que também acaba entrando, eu imagino que entre a lesão do esforço repetitivo, Sim. Se a gente for pensar que o celular e o que tanto que criança, não só adulto, né, assim, as crianças e os jovens ficam nesse movimento aqui de mexer no celular, e isso deve ocasionar as lesões, né, também, ou um desgaste... De tanto você ficar naquele esforço ali que se repete. Sim, é um desconforto, né? E a gente consegue até levar isso para, por exemplo, as crianças que têm dificuldade na escola, na escrita. Sim. Né? Então, hoje, até um tempo atrás, eu atendia muito as crianças as crianças atípicas, como a gente falou, né? Só que de um tempo para cá, eu precisei mesmo, né, abranger os atendimentos, porque crianças... só aí com o uso de celular e indo muito mal na escola. Né? E não por uma questão de somente aprendizado, mas por uma questão mesmo de uma disfunção motora. Né? Então, mas ao que você atribui isso? Porque assim,
se a gente for pensar, a gente tem a educação infantil, uma das funções da educação infantil é você trabalhar todo o físico da criança, a coordenação motora grossa, a coordenação motora fina, que vai ajudar essa criança lá na frente, né, a desenvolver a escrita. Assim, existe toda uma ordem, uma sequência aí do desenvolvimento infantil para que ela chegue numa situação mais adequada, né, em idade de aprender a ler e escrever, para poder escrever. O que está dando errado, então, que está chegando tanta criança para você atender aí com essas dificuldades na escrita, Bruna? Eu acho que assim, ainda que as crianças, elas passem, né, pelo maternal, enfim, né, a educação infantil. Isso, a pré-escola, né? Eu percebo que dentro de casa mesmo, muitas crianças, né, comparado com as crianças de antigamente, elas já não brincam tanto. Né? Por mais que elas vão para a escola, existem ali os estímulos, mas e dentro de casa, né? E o resto, né? E o restante do tempo, né? E o resto do dia. Exato. Tá. E aí são onde o quê? Muitas crianças, e a gente sabe disso, ficam o quê? Ou na tela, e falando em tela, não somente em celular, né? Porque o celular, você tá aqui, como você, né, mencionou, a criança, ela tá movimentando, por mais que seja um único estímulo, né? Que também não é bom, mas existe o quê? A televisão. Então, a criança, ela chega, ela fica ali por horas e horas. É muito passivo, né, Bruna? Muito. E aí eu falo que, assim, além de ser passivo, na realidade, é um único hiperestímulo. Né? Então, a criança, ela só está sendo estimulada naquilo. E aí, aquela coisa, a mãe chega e fala, filho, a criança, ela nem ouve. Né? Ela não sabe o que está acontecendo, além do que ela está fazendo. Né? E a mesma coisa o celular. Sim. Então, a criança, eu hoje tenho recebido muitos pacientes, assim, com bastante dificuldade motora global, né, tanto assim, coordenação motora grossa, então uma criança, você olha, ela anda, ela faz tudo que ela, né, de acordo com a idade dela, ela consegue fazer. Mas, quando a gente vai ver questões posturais, questões, assim, mais a fundo, né, como que essa criança fica sentada dentro da sala de aula, né, como que ela faz para segurar esse lápis? Ela segura o lápis, mas aí você começa a perceber que existem musculaturas bastante específicas da mão que não tem força suficiente para manter essas escritas. Então, são crianças que realmente elas começam a escrever, escrevem bem, mas aí, minha mão tá cansada, eu tô com dor. Isso é fato mesmo, porque eu percebo isso no meu dia a dia de trabalho, né? Eu sou professora. Exatamente. Né? E essa questão postural também, Bruna. Enfim, são 25 anos, né, já atuando com educação e com crianças. As crianças, elas têm estado mais desatentas, então, assim, numa aula de 45, 50 minutos, que é curta, se a gente for pensar, o tempo de concentração está cada vez menor. Essa postura, essa capacidade de ficar sentadinho para prestar atenção, para ouvir, também está diminuindo. E muita reclamação no sentido de eu tô cansado de escrever, né? E assim, é pouca coisa se a gente for pensar para uma criança, sei lá, de 9, 10 anos. Ela já consegue escrever por mais tempo. Já deveria conseguir, né? Exato. Então, você acha que isso tem a ver com a falta do brincar, assim, o não brincar tanto, muita tela? Tem mais alguma coisa que você acha que influencia essas crianças estarem nessa condição agora? Eu acredito que o baixo estímulo mesmo, né, ao longo do tempo. E se a gente para pensar, a grande realidade é o quê? Pais que saem para trabalhar, né, permanecem aí por muito tempo fora de casa. Crianças que hoje são mais cuidados o quê? Pelos avós, é uma realidade. Não é que seja ruim também, a gente sabe que cada realidade é uma realidade. Mas a gente sabe que os avós também já não têm aquela paciência, né? De sentar, de fazer, de pegar, de brincar. Nem cabe muito aos avós fazer isso, né? Exato. A função deles é curtir os netos, isso, né? Oferecer, o que eu percebo, né? Os avós, eles oferecem o cuidado, o suporte necessário, o amor,
né? Que eu falo que... Avô é pai e mãe com açúcar, né? Exato. E aí eu falo, também tem bastante açúcar. Né? Literalmente? Sim, mas assim, pelo cuidado mesmo, né? Pelo amor que a família oferece, que os avós oferecem. Mas existem questões que os pais precisam estar atentos. Sim. Né? E assim, às vezes eu sempre falo para as famílias, né, que chegam até mim. Tem coisas que realmente durante a semana é muito cansativo para todo mundo, né? O pai, a mãe chega cansado, a criança também chega às vezes cansada da escola ou, enfim, de algum lugar onde ela estava. Mas eu falo assim, vamos então usar o final de semana? Né? A gente também precisa ser flexível. Não dá assim também para, não, então vamos todos parar de trabalhar e vamos ficar brincando o dia inteiro. Não dá. Sim, não dá. Né? Mas precisa aí também balançar, né, de um balanceamento mesmo. E aí, o que você propõe para as famílias fazerem no final de semana? Falo... Dá alguns exemplos aí de... Porque você levanta a bandeira da brincadeira, né? Eu com certeza. Eu falo que a criança, ela vai se desenvolver por meio desse brincar. Não tem jeito. Né? Assim como eu te falei no início, a criança que ela fica... ali sentadinha no sofá, né, sem estímulos, a criança, né, em contrapartida a outra criança que ela tem pais mais ativos ali com ela, e não é oferecer o brinquedo, vamos lá na loja de brinquedos, você compra o que você quiser, não é isso, né, mas é o que? É sentar, vamos criar? Né, eu lembro quando eu era criança, eu amava brincar de cabaninha, sim, né, eu criava... Uma cadeira... Já era a casa da boneca. Exato. Né? A parte onde você senta era, sei lá, onde ficavam os quartos, e a parte de baixo da cadeira era a cozinha, a sala. Sim, mas isso é o brincar. Aí o imaginar. Exato, né? A gente desenvolve a criatividade. Né? E eu sempre falo do brincar no sentido do quê? O brincar você consegue promover diversos papéis ocupacionais. Né? Então, e já puxando a sardinha aí pro seu lado. Com certeza. Mas a gente consegue o quê? É isso mesmo, né? É onde a criança ela vai ser a mamãe, ela vai ser o papai, ela vai ser a médica, ela vai ser a professora. Cada brincadeira dela, ela vai estar desenvolvendo, né? Alguma coisa. Principalmente a criatividade. E hoje a gente vê que muitas crianças não têm essa criatividade desenvolvida, né? Até mesmo... puxando agora bastante para mim mesmo, mas tem uma terapia específica, né, que a gente aplica, que é voltada ao quê? Para esse brincar livre. Então, eu deixo ali com o meu paciente, uma caixa de papelão, folha, e assim, o que a gente vai fazer com isso? A brincadeira é essa, né? Para despertar essa criatividade, essa curiosidade nos materiais, né? Para daí ela também conseguir criar esse brincar. Hoje eu vejo muitas crianças, até assim, do meu dia a dia mesmo, né? Fora mesmo dos atendimentos. Se você fala, vai brincar com alguma coisa, mas eu vou brincar do quê? Né? Ela não consegue tem capacidade de pensar em alguma coisa para brincar. Não consegue. A não ser que exista um objeto estruturado, uma boneca, né, um carrinho, enfim. Alguma coisa pronta ali para ela. Isso. É muito importante a gente estimular, né? Assim, e isso se perde e é tão rápido, né, Bruna? Eu acho que já é a segunda ou terceira vez que eu menciono isso aqui no podcast, assim, a infância, se a gente for pensar... Você tem, sei lá, uma janela de 11, 12 anos, né? Assim, é muito pouco tempo. Pensa. Para uma vida toda. Para uma vida toda. Assim, eu sempre me arrepio, porque a minha filha mais nova tem 12 anos. Ela acabou de fazer 12 anos. E assim, é isso aí. São 11 natais, 11 dias das crianças. É muito pouco. É muito pouco. 11 verões, né? 11 férias. E se a gente ficar dormindo no ponto, né? Eu digo família, né? Você perde isso, né? E acaba gerando prejuízos para esse indivíduo lá na juventude, na vida adulta, né? Que aí depois
a gente vê uma série de transtornos, às vezes psicológicos, né? Dessa falta do brincar, da falta da imaginação, virando distúrbios ali na frente, né? Sim. Aí o brinquedinho que não foi trabalhado na infância vira um brinquedo de adulto ali na frente, né? Com excessos, com vícios. Sim, né? pelas faltas. Pelas faltas, né? Pela privação desse momento importante que é a infância. Sim. Você vê quem está assistindo a gente, como é importante a gente fazer esse exercício da gente, como família, olhar para os nossos filhos com esse olhar mais simples mesmo, né? De tempo, de brincadeira. Né? É isso mesmo. E eu falo assim, às vezes é você sentar no chão e falar, vamos brincar, vamos fazer alguma coisa. Não tem criança que não gosta disso. Sim. É o que ela lembra no final de tudo, né? Assim, é o tempo que o pai e a mãe esteve ali junto, né? Exato. Não a quantidade de coisas que o pai e a mãe compraram nessa trajetória toda. E como é que as famílias respondem a isso para você na clínica? Porque assim, você, pelo que eu entendi, você tem um trabalho que você trabalha aí as questões de dificuldades de fato, ocupacionais, Sim. mas tem aumentado o volume de crianças que vêm com, assim, crianças comuns, né, com desenvolvimento normal, mas com essas dificuldades por conta da falta de brincar, da falta desse tempo. Como é que as famílias respondem a esse seu tratamento? Porque assim, eu imagino que não adianta só você fazer o seu trabalho em clínica, né? Você ser a tia da brincadeira, né? Sim. Eu vi que você tem o unicórnio lá. Tenho. Não adianta nada a criança entrar nesse seu universo, sei lá, quantas vezes? Uma vez por semana? De 1 a 2, no máximo. E esse trabalho não ter uma continuidade em casa. Como é que é esse seu relacionamento, esses seus combinados com a família? Eu percebo que, assim, as famílias que procuram, né, pelo atendimento por conta disso, elas já estão com uma pulguinha atrás da orelha. Tá. Né? Então, assim, se eu tô buscando, eu também preciso doar. Né? Elas têm essa consciência no geral? Num geral, os pacientes que chegam hoje para mim, têm. Legal. Mas eu também converso, né, com outros colegas e nem sempre é assim. Porque o que eu enxergo em alguns momentos é assim, ó, toma aqui, ó. A criança tá com esse problema, ela não tá escrevendo direito, sei lá, ela tem 10 anos e não consegue escrever direito, tem alguma dificuldade com uma função muito simples. Tá aqui, ó, tá resolvido o problema porque meu filho tá na TO. Tem isso também, né? Tem, porque existe o quê? As famílias que acabam delegando, né? Então, assim, se só a TO não tá resolvendo, vamos para outro profissional? Vamos para mais outro? E aí faz a equipe multidisciplinar formada dentro de casa. Sim, mas aí como é que você faz com essa criança, né? Que vai pra escola, aí depois tem psicólogo, fisioterapeuta, psicopedagogo, TO, natação, inglês, ginástica. E aí? Ele tá cansado. Essa criança tá exausta. Aí essa criança vai ficar com um burnout depois. Na infância. Na infância, né? Eu sempre falo para as famílias o que essa criança precisa fazer. Pode ser que realmente ela precise fazer tudo isso, né, para que ela consiga se desenvolver melhor. Tá. Mas aí eu falo, sábado e domingo tem? Né, eu sempre falo, a família precisa Pelo ser amor de Deus, tem a sábado. Família, né? Pelo menos no final de semana para trazer, porque assim a criança ela vai para todas essas terapias para aprender alguma coisa. E ela também precisa de um momento para conseguir colocar isso em prática. Sim, para praticar. Exatamente. Então, eu falo assim, como eu te falei há um tempinho atrás, as famílias, realmente, a criança ela chega muito cansada, os pais estão cansados durante a semana, mas vamos então otimizar esse final de semana? Vamos ir para o parque? Não dá para ir para o parque? Desce lá, né, no condomínio? Não dá para descer no condomínio? Fica dentro de casa, mas cria, elabora, né? Tenha tempo de qualidade. Eu acho que hoje, assim, as crianças precisam de tempo de qualidade com as famílias. Sim. Né? E dentro do
da minha prática mesmo, sempre que eu consigo, assim, sentar com o pai, orientar, eu tenho muitos pais que, às vezes, dentro do atendimento mesmo que eu tô fazendo, eles entram, a gente... Tá. Você ele envolve a família. Sim, com certeza. Não Aham. adianta só eu ver o que a criança tá fazendo, Aham. né? Assim, ai, tudo bem, ele fez isso, Uhum. né? Tá, mas e a família? O que que ela Uhum. consegue fazer em casa? Claro que existem casos que não tem jeito, a gente vê que a criança sozinha dentro do atendimento, ela tá desenvolvendo melhor. Tá. Né? Se às vezes o pai e a mãe tá ali, é pai, mãe, pai. O tempo todo, E aí a terapia não flui também. Bom, tem então, que saber o perfil de cada exato, situação, de né? cada criança, né? Mas é extremamente importante, né? Eu sempre oriento essas famílias para que elas consigam fazer algo em casa. E que dicas que você dá práticas, assim, que de repente você poderia compartilhar aqui com a gente de atividades para se fazer com as crianças no final de semana, por exemplo? Tá. Para desenvolver essa independência, criar esse laço, esse momento de família. Primeira coisa que eu falo, né? Deixa a criança tentar. Por mais que você tá fazendo alguma coisa, não tô conseguindo. Eu, como pai, não tô conseguindo criar uma brincadeira. Deixa essa criança, deixa seu filho tentar. Né? Ofereça brinquedos, enfim, esteja ali com ele, mas deixa ele tentar. Pode ser que ele não consiga fazer determinada coisa de primeira vez, mas assim, ele tá ali, ele tá tentando brincar, tá tentando fazer alguma coisa, né? E assim, se a gente for, vamos pensar nas brincadeiras que a gente fazia, né? Eu falo que as brincadeiras antigas, elas têm, assim, um significado muito grande, Sim. né? Uma que a família consegue, né? O pai, a mãe consegue levar isso pro filho, né? Sim. Como se fosse assim mesmo. É uma conexão de gerações, né? Exato. E que vem de gerações, muito gerações, tempo. exato. Um pega-pega. Sim, a amarelinha, né? Ai, tá dentro de casa, né? Vamos explorar esse faz de conta, vamos brincar de cabaninha, enfim. É de acordo com o ambiente que você tá. Porque sabe aquele dia de chuva que não dá pra ninguém sair de casa? Não dá pra você colocar a criança sentada assistindo o dia inteiro. Não dá. Né? Dá pra criar brincadeiras. Vamos pegar os seus brinquedos, então? Vamos colocar, né? Vamos dar fazer comida. Massinha, sei lá. Vamos fazer um bolo? Vem me ajudar a fazer um bolo. Isso vai despertar muita curiosidade na criança, vai trazer independência pra ela. E além de tudo, eu falo que a criança ela precisa se sentir pertencida àquela família. E como que ela faz isso? Ela estando inserida dentro das atividades ativa, da casa. Né? Ela tem que ser ativa nas atividades da casa, ter responsabilidades. Sim, e por mais que a gente, né, pensa também nas crianças que tenham deficiência, que tenham dificuldade, crianças que às vezes tenham muita dificuldade motora, ainda assim você pode inserir ela nessas atividades. Vou lavar uma louça, deixa seu filho ali junto. A prescrição é geral. Com toda certeza. Sim. Eu falo que criança, independente, né, do que tenha, do que não tenha, ela é criança. Exato. A essência dela é criança. Então ela precisa estar inserida num ambiente que favoreça essa infância para ela. É isso, né? Você vê, não tem segredo, né? Não. Você vê, a gente vai estudar, e aí a conclusão que a gente chega a gente tem que passar tempo de qualidade com os nossos filhos e fazer coisas que a gente já sabe que dá certo, né? Exato. Porque, de repente, deu certo com a gente quando a gente era criança e não tinha rede social, não tinha internet. Tantos recursos mesmo, né? Porque eu lembro, assim, dos brinquedos que eu tinha. Era pouco, assim, se a gente for pensar na quantidade de brinquedos que as crianças têm hoje. Exato. Em termos tem caixas e caixas, né, hoje em dia. É um volume, às vezes, insano de brinquedo. Sim. E que você não brinca nem com 10% daquilo tudo, né? Exato. E, enfim, é isso. A gente vive essa criança, geração que a gente brinca de velcro, né? Que o pai, ele tem preguiça até de ensinar a criança a amarrar o cadarço do tênis e aí compra tênis de velcro. Eu até tenho no meu Instagram, né, falando uma brincadeira sobre isso, né, que, se você não conseguir amarrar seu sapato, eu vou voltar a comprar tênis de velcro, então, né, mas as crianças hoje, voltando, né, tem crianças que realmente se beneficiam muito de tênis de velcro, porque não tem habilidade, né, uma criança com deficiência, não tem a coordenação. Ou uma criança pequenininha, por exemplo, né? Isso. Assim, a gente tá falando uma criança de, 3 aninhos. Sim. Ok, né? Vai trazer independência para ela. Isso. Né? O tênis de velcro vai ajudar. Sim, mas assim, as crianças maiores realmente,
né? E aí também tem que ter... Muitas crianças, elas têm essa percepção de, opa, por exemplo, não consigo amarrar meu sapato, eu quero aprender. Exato. E aí fica, não, depois eu ensino. E aí tá aquela criança grande. Aí você tá com uma criança de 10 anos que não sabe amarrar o cadarço do tênis. Que cai na escola Anda, de você coisa. Viu o tanto de criança que a gente vê andando na escola com tênis todo desbeiçado, com cadarço tudo pra fora, e você fala, amarra esse cadarço. Tia, não sei amarrar. Aí você tem que... amarra pra mim, né? E na escola, não tem jeito, você vai amarrar mesmo. Na a criança correria, precisa voltar a fazer... Exato, você não quer que a criança caia ali, escorregue, né? É complicado, né? Eu falo, na infância precisa sentar, olhar o que precisa, né? Porque a criança, ela também tá em informação de tudo, informação de caráter, né? Ela precisa aí dessa atenção da família, né? De pais presentes. Sim, você vê tudo, a gente gira e sempre cai nos mesmos temas, sim. Né? Uhum. Agora, mudando um pouquinho de tema, uma coisa que eu tenho percebido também, já que você é especialista em mão, né, e eu já vi, você fez alguns posts com relação à escrita. Uhum. A gente percebe uma queda aí da qualidade da escrita das crianças e dos jovens. Sim. Né? Como é que você enxerga essa queda de qualidade da escrita da perspectiva, na ótica do terapeuta ocupacional? E o que você faz quando chegam as crianças, né, os adolescentes com esse tipo de dificuldade de desenvolver a escrita? Uhum. A produção escrita, eu quero dizer, né? Sim. Hoje, os pacientes que me buscam, né, por conta dessas dificuldades, eu sempre aplico uma avaliação global mesmo. Né? Eu não somente sento com a criança e falo, vamos escrever, deixa eu ver como que tá a mão. Não. Uhum. Eu preciso ver o quê? Como que tá essa postura, como que tá a coordenação motora grossa. Tá. É uma criança que consegue se manter sentada por mais tempo, né? Como a gente já conversou, por mais tempo na cadeira. É uma criança que ela levanta e senta por muito tempo. Tem que sair da sala, tem que ir no banheiro, tem que voltar... Né? Então, tudo isso engloba. E aí, preciso ver o quê? Como que tá toda a extensão do braço dela. Porque, às vezes, a mão dela, ela consegue ter, né? Consegue segurar o lápis, mas como que tá esse ombro? Será que ele consegue ficar estabilizado? Não estabiliza? Né? Então, eu sempre faço uma avaliação global mesmo, de como que tá essa criança. E a gente acaba percebendo assim, a escrita não tá tão legal, mas amarrar o sapato também não tá, ele não tá conseguindo abotoar a roupa, né? E a gente começa a levar isso para outras atividades que também não estão tão legais, né? Então, uma coisa vai puxando a outra. Exato. Né? E não somente, às vezes, habilidades motoras, mas habilidades sensoriais. Como que essa criança está sentindo o lápis? Ela precisa de um lápis mais pesado ou um lápis fino mesmo? Ela já consegue... Se aperta demais no papel ou fica mais leve? Sim, e assim mesmo, o peso do lápis. Isso daí também vai interferir na escrita da criança. Às vezes ela precisa de mais referência sensorial para conseguir desenvolver a escrita dela, né? Como que tá aí habilidades cognitivas, de percepção do espaço, né? Às vezes uma criança que se esbarra muito na porta, sabe? Aquela criança que sai esbarrando nas coisas, provavelmente a escrita dela não vai ser aquela escrita que ela consegue escrever na linha, né? Então, muitas coisas aí espaciais mesmo do dia a dia também podem estar interferindo dentro da escrita da criança. As famílias conseguem prestar atenção nisso? Quando elas prestam atenção, ou não? Não. Quando eu sento, né? Eu sempre sento com as famílias para entender todo esse contexto da criança também. E quando eu faço perguntas assim, bem diretas mesmo, né? Bem simples de entender. E por muitas vezes eles falam, nossa, é verdade. Ele faz isso. Né? Nunca parei pra pensar, mas é verdade, ele faz isso. Entendeu? E aí a gente consegue depois fazer essa junção, né? Do que eu percebo, do que a família percebe e do que a criança precisa. Né? Mas ainda assim, voltando, eu acho que hoje não vai ter jeito, a gente sempre vai voltar pras telas.
Ah, total, não. Porque temos que falar sobre as telas, né? Porque tem um rebaixamento muito grande. Uhum. Né? Mas aí é um rebaixamento que ele impacta na questão ocupacional, né? Obviamente, mas também em algo que é também muito grave, que é o desenvolvimento neurológico, cognitivo dessa criança, né? Porque, e desse jovem também, a gente acaba tendo pessoas que são incapazes de construir um argumento, né? Com começo, meio e fim, na mente, né? E depois transferir isso para um texto que tenha coerência, que seja coeso, que tenha lógica, né? Sim, sim. E aí, por uma falta mesmo, eu sempre falo, né? O celular, enfim, as telas, ela sempre vai te trazer um hiperestímulo, né? Numa determinada área. E que um único estímulo é péssimo, muito ruim, né? Então, os jovens, eles também foram muito afetados por isso. Porque desde muito cedo já estão aí em rede social e tudo mais. Então, quero ficar no celular, quero ficar mexendo. Eu preciso... E aí, a gente pensa até em outras questões, né? Fulano tá assim, então eu também preciso ser assim. Eu preciso me mostrar também, né? E às vezes de uma realidade que nem é a realidade que ele vive, né? E aí, um uso em excesso, né? Eu falo que as telas, né, a internet, tudo isso também veio para um meio bom, né? Claro. A mesma coisa o que a gente está fazendo aqui hoje vai atingir muitas pessoas, né? A busca mesmo na escola, vamos pesquisar sobre um tema específico. Eu lembro que eu tinha que ir para a biblioteca quando era, né, mais nova. Hoje não, hoje a criançada tá aí no... Exatamente. É importante ler, né? O que tá pesquisando. Sim. Mas... pior que pesquisar no Google são nas ferramentas de inteligência artificial. Isso, né? Que fazem todo o trabalho para você. Exatamente, né? Exatamente. E aí são pessoas, né, crianças, adolescentes muito imediatistas, né? E aí esse imediatismo a gente consegue levar para outras áreas também. Então eu não consigo às vezes ficar sentado por muito tempo, porque acontece não é o tempo do TikTok, né? Isso. Não é o tempo da rede social. Tudo acontece muito rápido na minha vida, né? Então, eu tô aqui assistindo alguma coisa, não quero mais, eu passo. Não quero mais, eu passo. A gente cresceu o quê? Eu tenho que terminar de assistir esse desenho para começar o outro. Você tinha que esperar o horário do desenho, né? Que passava na televisão. Exato. Então, assim, esse imediatismo para tudo não deixa, né, as crianças, os adolescentes criarem aí conexões mesmo dentro da cabeça deles, né, para sentar e fazer uma redação, né, não tem assim ferramentas e capacidade mesmo. Não, isso total, limita quer demais. dizer, capacidade tem, mas existe um limite. Sim, não, o aparelho eles têm, né? A ferramenta eles têm, mas e aí, o que vai alimentar, né, esse instrumento? Exato. Aí não tem. Aí fica esse monte de gente ansioso, e aí a gente com hiperfoco, e aí fica difícil de diferenciar. A gente conversou aqui com a professora Érica Venturini, que é psicopedagoga, e ela falou assim, às vezes é isso, a impressão que dá é que tá todo mundo com TDA, né? Porque tá todo mundo nessa velocidade mais acelerada. As pessoas não param, assim, às vezes nem a gente mesmo, nem a gente, né? pra gente respirar, né? Presta atenção no que tá fazendo, né? E aí eu também falo que o uso, né, das telas em excesso, ela também, por muitas vezes, pode mascarar tudo isso, né? Então, assim, uma criança que não tenha nenhum diagnóstico e que fica ali em uso excessivo de telas, é uma criança que ela provavelmente vai ser muito mais agressiva, né? Então, assim, tô aqui, tô fazendo o que eu quero, tá gostoso, tá legal. Minha mãe mandou tomar banho. Que é isso? Não, exatamente, é quase uma ofensa. Sim. Né? Então, assim, são crianças mais agressivas, até mesmo, querendo ou não, é um hiperfoco numa única coisa. Mas não chega assim, você tá querendo dizer que são crianças normais e que ficam agressivas por conta desse uso excessivo de telas, é isso? Sim. Tá. Sim. E aí, de repente, a família pode até achar que sei lá, algum transtorno. Exatamente. Tá. E aí, você fazendo essa redução gradual, né? Eu também falo, não adianta... É que nem droga, né?
E porque não Você adianta... tem que desmamar. Isso. E colocar algo significativo em troca. Uhum. Porque não adianta, não vai mais usar isso. E acabou, né? Não tem nada. Cri, Tá, cri. mas o que eu vou fazer? Fico cri, 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 porque Uhum. eu não tenho habilidade suficiente de criar, Uhum. né? E o que eu faço agora? Não, aí é a abstinência, né? Aí é a crise da abstinência que gera essa agressividade que você tá falando. Exato. Então, Né? por isso que precisa ser uma diminuição gradual, né? Precisa ter uma rotina, Uhum. né? Claro que a gente sabe também, no geral, o ideal, qual que seria o mundo ideal? Não usar, Uhum. né? Mas assim, num geral, não dá pra falar, não vai nunca mais usar. Também não dá pra fazer essas ameaças impossíveis de se cumprir, né? Por isso que precisa o quê? De uma organização, a organização da rotina mesmo, Uhum. né? Inserir atividades que são prazerosas, significativas para a criança e para o adolescente. Tarefas domésticas. Sim, Né? sim. E trazer, né, a criança e essas pessoas, os adolescentes também, para a realidade daquela família. Claro, gente, arrumar seu quarto, meu filho. A gente não muda o mundo se a gente não tá com o nosso quarto em ordem. Exato. Né? E para tudo, É. né? Assim, olha, as suas tarefas hoje são essas. E isso pode começar desde o pequenininho. Ah, sim. Né? Vamos então, você vai sempre, brincou? Vamos colocar os Guardar. brinquedos de volta na caixa, Claro. né? Colocar sua roupa no cesto de roupa suja. Sim, arrumar a mesa, Uhum. né? Enfim, tem diversas coisas. Sim. Tudo que a gente faz enquanto adulto, a criança também pode ser inserida. Uhum. Né? Agora, não adianta nada se o adulto não dá o exemplo, né? Também, porque a gente sabe que existem Você famílias... fazer lá uma tabela maravilhosa de o tempo né, o uso de tela, de tarefas, e aí a criança vai te olhar e o pai não sai do celular, ou também tá lá assistindo TV o tempo todo. Isso, a criança às vezes chamando o pai pra brincar, o pai e a mãe, né? E o pai tá cansado, não, quero ficar aqui na minha TV. Tá confortável, Sim. né? A gente sabe que o quê? Um filho, hein? Um filho, ele vai mudar toda uma rotina, né? E os pais também precisam estar preparados para essa mudança, para que o filho literalmente não seja o troféuzinho da casa. Né? Nenhuma pessoa... O chefinho, né? Nenhuma pessoa pode ser esse troféu, né? E no sentido mesmo, temos um filho. Beleza, mas e aí? Não dá pra falar, vamos pegar esse filho e fazer qualquer coisa. Não, é uma pessoa em desenvolvimento. Sim. Então precisa de uma atenção. Assumir essa responsabilidade, né, Bruna? Isso. A gente tá vendo aí as famílias muito inclinadas em delegar a tarefa de educar para terceiros. Sim. Né? Vários terceiros, hein? Não é só escola, não, tá? Vários terceiros. Como você mesma disse, né? É um cuidador, é um avô, uma avó, é um TO, é um psicopedagogo, enfim. As rédeas, assim, a responsabilidade primeira é da família. Né? Com certeza, com certeza. Ok, bom, vamos partir para as reações dos posts de Instagram? Vamos. O que eu fiz foi pegar alguns posts do seu Instagram. Acho que só tem um do Reunião de Pais. Para você comentar em cima disso aí, à luz de tudo isso que a gente conversou até agora. Vamos lá, produção. O primeiro post da Bruna. Vamos ver qual que é. Esse aí foi é seu, né? T.O. Bruna Silveira, lá. Hoje você se preocupa em fazer tudo pelo seu filho. Amanhã você se preocupa em vê-lo sem saber fazer nada. Exato. Essa aí, tá. E é uma grande... Você colocou até em preto, fazer assim, pum, é seu. É uma grande Toma. realidade, né? Porque a criança e se a gente for parar para pensar em tarefas básicas, né? Vamos supor, a criança tá ali, o pai tá sempre fazendo tudo. É uma criança que ela não é participativa dentro de casa com as tarefas domésticas. Vamos pensar bem assim mesmo. Tá, bem básico mesmo. Isso. E aí a criança, né? O adolescente, ele passou na universidade lá em outro estado, se mudou. O que ele faz? Ele não vai saber fazer nada. Não vai. E assim, é um sofrimento muito grande, porque
Ai, mas eu pago alguém para fazer isso. Tudo bem, você paga. Mas, assim, em algum momento vai ser necessário fazer. Né? Então, assim, por que a gente não pode oferecer isso desde a infância? Enquanto ele tá lá com você, né? Exato. Em treinamento. Em treinamento, né? Para quando ele precisar, ele vai saber fazer. Uhum. Né? E isso aqui é muito voltado o quê? Para todas as atividades do dia a dia dele. Sim. Né? O que a gente vê de mãe, Bruna, de filho em faculdade, que pega o carro, vai até onde o filho tá para lavar a roupa da semana, para levar a marmita, trazer a roupa suja para casa. E adultos já, né? Não Sim. são mais nem adolescentes, já são adultos. Isso quando não é o adulto que mora ainda com a mãe, né? Também. Adulto já, crescido. E com essa percepção de que é tão confortável, né? É tão cômodo ficar aqui com a minha mãe, né? E aí vem os 20, É a síndrome 30, do 40. Que a gente fala, né? E... Não, marmanjão, 40 anos, morando com a mãe. Exato. É claro que existem os dois lados, né? Sim. Às vezes, por algum motivo, essa pessoa tá ali morando, mas... Num geral, exatamente. a gente percebe que existe um comodismo Sim. mesmo, né? Uma conveniência de se ficar ali, né? Sim, e aí a gente pensa, imagina essas pessoas, tanto homens quanto mulheres, formando uma família. Então. Aí não Né? consegue, né? Não. Aí vai achar um absurdo de difícil, é uma coisa assim, é um Sim. muro intransponível. Sim, e aí vem uma criança, e aí vai indo, as gerações. Aí vira essa bagunça toda. Sim, e aí começa o quê? As delegações. Aí vem a TO. A gente vai tentando entender e ajudar. Aí chega no consultório da TO, né? Mas a gente precisa de pessoas que desde pequenas fazendo as atividades dela. Sejam autônomas. Exato, sejam protagonistas da sua própria vida. Sujeito de sua história, né? Não objeto. Exato. Bom, vamos lá para o segundo post, que é seu também. Se escrever fosse fácil, todo mundo seria escritor. Em que contexto que você fez esse post aí com relação à escrita? Num contexto mesmo do que... O que a gente precisa para escrever? É só da minha mão? Minha mão, um lápis, uma caneta? Olhando, sim. Né? Mas, assim, existem diversas outras habilidades por trás disso. Né? A criança, ela precisa escrever algo que seja significativo para ela. Claro, você vai para a escola, tem coisas que não são significativas para a gente, mas a gente precisa aprender. Né? Mas precisa ser uma atividade prazerosa. Né, no sentido mesmo de organização dos pensamentos dela, para ela conseguir escrever, na questão da função motora. Né, então a gente precisa de habilidades motoras, sensoriais, sociais, para que eu consiga desenvolver a minha escrita. Sim, e também um input. Eu só consigo pensar nessa palavra em inglês. Um input é assim, de você ter acesso a conteúdos, né? Então, conteúdos de qualidade. Então, você ter acesso a histórias, literatura infanto-juvenil, né? Que o seu pai, quando você é pequenininho, ainda não sabe ler, leia para você as histórias. Isso. E isso vai fazendo, vai formando, né? A formação desse imaginário para que ele seja rico. Essa bagagem, essa mala, né? Sim. Que o aluno carrega, que a criança carrega, tem que ser uma bagagem rica, né? Com certeza. E uma bagagem desde pequenininho. Né? Para que isso continue acontecendo. Exato. Senão, num determinado momento falou, tem que fazer isso. Não faz sentido. Não faz. Né? Então, tudo que acontece desde muito novinho se torna mais fácil, né, de continuar, de dar continuidade. Fica meio que natural, né? Isso. E assim, é bonito ver quando a gente percebe, assim, eu imagino que você consiga perceber, eu percebo isso em sala de aula, eu imagino que você também consiga perceber isso no consultório. Uma criança que tem um respaldo da família, uma família atenta, uma família que tá ali cuidando dessa criança de fato. Como essa criança se desenvolve melhor. Muito né? melhor. Ela chega, assim, desde as coisas mais simples, Bruna. Chegar bem alimentada, né? Arrumadinha, descansada, porque a criança ela tem que estar descansada,
né, organizada com o materialzinho dela, e de repente a gente mencionar alguma coisa na aula, ela fala, ai, não, eu sei isso, porque eu já ouvi falar dessa história, ou eu já, quando eu vou à praia, eu percebo isso. Uhum. Você vê quando a família por trás, ela é uma família forte, você percebe isso na criança, no aluno, né? Sim. Acontece também para você? Sim, também. Uhum. E eu vejo que, assim, por muitas vezes, né, alguns pais também chegam perdidos. No sentido, tá, mas o que eu faço? Me ajuda. Tá. Né? Quem chega pra mim tá precisando de ajuda. Uhum. Né? E não somente a criança, mas as famílias também. Então, às vezes, olha, né, orientar, né, olha, você pode ir por esse caminho, você pode tentar fazer isso, faça assim que vai ser melhor, né? E eu vejo as famílias também seguindo isso, e isso começa a fazer parte da rotina. E isso vai mudando. Exato, vai mudando. Para melhor essa configuração em casa. Sim, tanto desses pais quanto dessa criança. Uhum. Né? Se existem irmãos, a mesma coisa, porque se eu oriento essa família para uma criança, consequentemente todas as outras também existe um benefício, vão se beneficiar. Sim, natural, né, que é passado. E aí são crianças que começam a trazer mais para terapia, Uhum. né? Ou até mesmo crianças que não falam, enfim, mas as famílias trazem, né, do que está acontecendo. Eu tenho até mesmo um caso de uma mãe, assim, que a gente sempre teve muita troca, né, tanto a mãe quanto o pai, e aí eles começaram a levar o filho começaram a descer, né, pro condomínio. E aí, nisso, já tem algumas parquinho. Amiguinhas ali, sabe? E aí, ela falou, nossa, eu não imaginava que ele se comportaria assim. Tão simples, né, e ele ama encontrar as amigas dele, né, do condomínio. E, consequentemente, a gente vê que existe uma evolução, não somente motora, mas a gente também se desenvolve em sociedade, né? Vendo o outro. Vínculos, isso, vendo o outro. Né? Então, assim, tudo que existe de bagagem para crescimento nunca vai ser demais. Nunca, não. Né? E um vínculo que é construído com força, uma família forte, faz com que a sociedade seja forte. Sim. É isso que a gente está precisando, né? Com certeza. Bom, eu acho que tem mais um, vamos lá. Pessoal da produção. Esse eu achei legal, porque assim, perguntas frequentes, né? De TO. O que pensam que um TO faz? Só brinca com as crianças, né? É a tia da brincadeira. Pois é. E o que realmente o TO faz, né? Algum comentário aí com relação a esse post que você fez, Bru? Aqui eu acho que é bastante válido a gente pensar o quê? Por muitas vezes, algum médico fala, olha, você vai precisar levar seu filho lá na terapia ocupacional. Eu falo que a minha primeira pergunta é o quê? Você sabe o que o terapeuta ocupacional faz? Sim. Por muitas vezes não, eu dei uma pesquisada na internet. Né? E aí aqui a gente traz o que pensam que a gente faz, né? Só brinca com as crianças. Realmente a gente brinca muito, por quê? É um dos recursos que eu uso para muitas vezes conseguir adquirir habilidades com essa criança, né? Ou somente o que? Essa criança não brinca, ela precisa brincar. Então eu falo que a gente também pensa no brincar de duas maneiras, para adquirir habilidades e o brincar como brincar. Olha, você... O brincar como fim. O brincar como fim, exatamente. Né? Então, assim, é brincar por brincar, para adquirir essa habilidade de brincar. Porque esse é o trabalho da criança. Exato, é a principal ocupação dela. Sim. Né? Então aqui a gente pensa, ensina a escrever e desenhar. Realmente, a gente faz isso também, mas qual que é o olhar? Né? Eu acho que o mais importante é o quê? O que tem o olhar do terapeuta ocupacional por trás de todas essas coisas que a gente faz? De que olha e fala, nossa, mas só tá brincando? Nossa, que tem um tanto de brinquedo, né? Mas aí a gente... Tô pagando o TO só pra brincar com ficar meu brincando. filho. Vou brincar em casa, então. Né? Mas por trás de tudo isso, a gente tá avaliando habilidades motoras, cognitivas, sensoriais, sociais, né? E aplicar intervenções também aí com relação a todas essas dificuldades, né? Para que a criança consiga se pertencer mesmo.
né, seja independente dentro dessas atividades que estão em defasagem. Muito bem, olha, eu acho que depois desse podcast ficou bem claro que faz um TO, hein? Eu espero. Que a gente espera, hein? É uma das metas dessa conversa. Essa é uma das metas, eu acho que enquanto terapeutas ocupacionais. Exatamente, eu acho que depois vale o corte depois aí. Por favor. Pra postar. Bom, o último post eu acho que é do Reunião de Pais, que você curtiu, Bruna. Olha lá, ter filho quase todo mundo quer. Educar filho quase ninguém quer hoje em dia. Essa também é forte, né? Esse é forte porque todo mundo, né? Quer dizer, não digo todo mundo, não. Então, hoje em dia... Mas assim, a grande maioria, pelo menos que eu percebo da minha geração mesmo, Sim. Né? Todo mundo pensa, não, eu quero ter um filho. Só que assim, as pessoas também vão adiando muito esse quero ter um filho. Sim. Né? E tá, mas aí beleza, tive o filho, é o que a gente já conversou. O que eu faço agora com esse bebezinho? Ele vai crescer, né? É então, um ser humano, né? Exato. Assim como nós já fomos esse bebezinho. Sim. E o quanto de coisas que, assim, os nossos pais, as pessoas ao nosso redor também ofereceram para que a gente pudesse estar aqui hoje. E o sacrifício, acho que mais do que isso, Bru, que é o que eu penso que assim, aí acaba, a gente vira, assim, cai assim num momento de visão cristã, né? Porque a gente vive uma sociedade que olha muito cada um olha para si de uma forma muito egoísta, né? Inclusive para filho. Né? Como você disse, é ter o filho para ser um troféu, ou para falar que eu tenho. Para falar que eu tenho e aí colocar ele em um monte de atividade, né? Delegar para um monte de gente. Sendo que uma visão cristã da família é uma visão de sacrifício à imagem de Cristo, que se sacrificou por nós. Né? Então, pensa, você, Bruna, o tanto de sacrifício que seus pais tiveram para te moldar, né? Com os erros e acertos, que todo mundo é humano, ninguém é perfeito, mas o tanto de sacrifício que aconteceu para que você se formasse um ser humano como você é hoje. Sim. E a mesma coisa para mim e para todos nós. Sim. Então, essa visão de amor de família como sacrifício, às vezes não é a mesma, assim, não é compartilhada por algumas pessoas. Sim. Né? E isso também é preocupante. Sim, e a criança, ela também precisa de um ambiente com amor, com afeto, para também se desenvolver. Claro. Né? Tudo que é oferecido para essa criança é para que exista um desenvolvimento benéfico. Né? Então, assim, a gente precisa pensar, um filho, ele precisa ser educado. E educado não somente no sentido de, não pode falar palavrão. Tem que fazer isso. Não, mas assim, é de orientação, é de amor, é de cuidado, né? É de ser presente, é de ser participativo, né? Para que, né, ter a pessoa, né, a família tenha um filho, mas também eduque essa pessoa, né, essa criança, para que se torne adultos melhores. E contribua para que ela seja tudo aquilo que ela nasceu para ser, né? Em potência. Toda essa potência que cada ser humano traz, ela pode ser estimulada ou ela pode ser reprimida, dependendo da educação que ela recebe, né? Da família e dos estímulos, como a gente falou aqui esse tempo todo. Sim, com certeza. Muito bom. Então, antes da nossa chamada oral, eu queria que você mostrasse aí, trouxesse as dicas culturais. A gente sempre pede para os convidados darem as suas dicas culturais, de livros e filmes. Tem um livro aí que já pode pedir música aqui no podcast, que ele aparece muito. Começa com ele aí, Bruna. O primeiro livro que eu trouxe é A Fábrica de Cretinos Digitais. Né? Eu acho que todas as famílias poderiam se beneficiar muito né? Lendo, entendendo sobre ele, porque aqui a gente consegue compreender o que as telas estão fazendo aí com as crianças. Né? E com os adultos também, né? Sim. É que assim, esse livro ele traz mais os dados estatísticos das crianças e adolescentes, né? Isso. Mas vale para todos nós, né? Não, com certeza, mas eu acho que é de extrema importância, assim. É um assunto que tá batido? Não sei se tá batido, mas
precisa sim continuar falando sobre isso. Tá batido, mas as pessoas continuam viciadas em telas. Isso, né? Assim, isso. Eu acho assim, tá batido porque todo mundo já sabe. Mas isso não, assim, o saber não está provocando as mudanças. As mudanças necessárias, exatamente. Né? Mas essa é com certeza uma indicação que eu tenho. Fica aí a dica para vocês. E a outra indicação que eu tenho é desse livro que foi escrito por uma terapeuta ocupacional, né, que é Além da Deficiência Física ou Intelectual, um Filho a Ser Descoberto. Olha lá. Então, de Francine Ferlan. Tá. Isso. E aqui eu acho que é um livro assim bastante educativo para os pais, principalmente de crianças com alguma deficiência, né? Porque assim, precisamos olhar essas crianças além da deficiência dela, né? Um filho a ser descoberto. E é isso, né? O que meu filho quer? O que meu filho pensa? Eu preciso encontrar as vias para acessar o meu filho, né? Então também é uma dica bem legal, né, para os pais aí que tenham filhos com deficiência. Sim. A gente conversou aqui no podcast, Bru, com a dona Mara Buranelli, já faz um tempinho. Depois, quem não assistiu essa conversa, foi uma conversa muito emocionante, porque foi com a família. E eles têm uma filha que sofreu uma paralisia cerebral muito bebezinha e ela perdeu todas as funções ocupacionais dela. Sim. Então, inclusive, ela precisa de TO o tempo todo, além de fisioterapeuta, enfim. E aí ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, porque assim, geralmente quando você tem um filho ou, né, alguém na família que tem algum tipo de transtorno cognitivo, alguma limitação física, você olha muito assim, o que ele não faz? E o olhar tem que ser um pouco o inverso disso. O que ele consegue fazer? O que ele pode qual fazer. A habilidade que ele tem. Exato. Mas eu preciso entender e enxergar isso. Claro que por muitas vezes, né, as famílias precisam mesmo da nossa ajuda. E a gente consegue ver coisas também que às vezes a família não conseguiu enxergar. Mas assim, como eu acesso o meu filho? Né? Exato. Porque eu falo, sempre existe uma resposta, sempre. Tem um caminho, né? E assim, eu acho que esse caminho, ele parte de você tentar olhar pro copo meio cheio, ao invés de você olhar pro copo meio vazio. Isso. Não é? Sim. É o educar esse olhar. Né? E o olhar, ele é educado. Eu sou prova viva disso, né? Ao longo aí dos meus anos de experiência, é um olhar que foi educado. Sim. Né? E hoje eu consigo... É um olhar educado, treinado para enxergar o que muitas pessoas não conseguem, né? Isso. E as famílias também precisam entender os seus filhos, né? Os seus entes queridos ali. É uma bela profissão aí, você jovem que está assistindo. Né? Com certeza, com certeza. Mas precisamos também de um olhar bastante atento, né? Porque não dá pra gente pensar, vou pra terapia ocupacional por conta disso só, ou por conta daquilo. Precisa de ter algo assim, voltado mesmo pro feeling, sabe? De querer cuidar, de querer entender o outro, porque... é primordial na nossa profissão. É o primeiro passo, né? Com certeza. Acho que é a primeira... é entender o outro. Sair de si mesmo e olhar para o outro. Isso. Muito bom. Então agora a gente vai para chamada oral reunião de pais. Vamos lá. Então, na chamada oral, eu começo uma frase e você continua essa frase. Do jeitinho que você quiser, de uma forma curta, sucinta, tá? Então, vamos lá para a primeira. Independência na infância é... uma participação ativa no seu dia a dia. Ok. Criança que brinca... se desenvolve em todos os aspectos. Motor, cognitivo, social. Criança que brinca é feliz, né? É uma alegria, né? É. Próxima. Uma nota alta vai para... os pais que oferecem tempo de qualidade com seus filhos. E uma nota baixa? O excesso de telas. Tela pega pra você, né, Bruna? Pega, muito. E aí, pro final, uma lição de casa para as famílias que estão nos acompanhando. Tá, uma lição de casa é que os pais... Se quiser olhar pra tela neste momento, aí falando com as famílias. Bom, vamos permitir, então,
né, que as crianças elas sejam ativas, que elas participem de todas as atividades aí dentro do contexto de casa mesmo, né, dentro do contexto de cada família. Então tá, ficou aí a lição de casa, anotou a lição de casa, né? Passe tempo com seus filhos, né? Brinque com eles. Essas memórias elas vão ficar marcadas, né, pro resto da vida. É isso aí. Bru, e quem quiser te encontrar, como é que faz para saber um pouquinho mais do seu trabalho clínico? Tá, eu tenho o meu Instagram mesmo, onde eu sempre deixo informações, dicas, enfim, para todas as famílias, né, que é o @to.brunasilveira. E aí, por lá, você também consegue entrar em contato comigo, enfim, tirar dúvidas, conversar, eu estou bem disponível para isso. Muito bom. Olha, eu tô, assim, super contente de ter aprendido mais sobre o universo da terapia ocupacional. Confesso que não sabia, assim, tudo que era possível fazer, né? E o quanto que isso contribui para uma melhor vida das pessoas de uma maneira geral, né? Para a qualidade de vida, para a independência, para a autonomia. Então, assim, Bruna, muito obrigada, né, pelo seu tempo, de estar aqui com a gente, de compartilhar, deixar registrada essa conversa. Só agradecer mesmo. Eu também agradeço muito, né, o convite, estar aqui presente hoje para poder também falar um pouco mais sobre a terapia ocupacional, todo esse universo, né, e o quanto que pessoas se beneficiam desses atendimentos, né, dessa profissão, e também o quanto que as pessoas, infelizmente, ainda não conhecem. É isso. Né? Então, é isso. Que essa conversa seja uma singela contribuição para desvendar o universo da terapia ocupacional. Com certeza. E para você que nos acompanhou, muito obrigada. Não deixa de curtir, deixar seu comentário, encaminhar, se inscrever no canal se você não se inscreveu. Isso ajuda o algoritmo a entender que esse conteúdo vale a pena. Até a próxima reunião de pais. Tchau!